E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de diagnóstico da gestação nas espécies domésticas, nos animais domésticos, que comumente a gente estuda na medicina veterinária. Então, simbora. Me chamo Yara Nóbrega, sou médica veterinária, professora universitária, mestre em reprodução animal. E hoje eu tô aqui falando um pouquinho sobre diagnóstico gestacional pra vocês. Então, quando a gente fala na vaca, a gente tem que pensar que a anatomia da vaca, né, ela vai ser extremamente importante para a gente fazer um diagnóstico gestacional. A gente vai pensar que a gente não tem a facilidade que a gente tem em pequenos animais de fazer uma ultrassonografia com inúmeras informações a respeito, né, que a gente pode fazer exames laboratoriais, a gente pode fazer raio-x para saber como que está a gestação dessa fêmea. Na vaca, a gente só tem algumas formas de fazer esse diagnóstico de gestação, que vai ser extremamente importante para a gente saber se está tudo certo com esse feto, se o desenvolvimento dele está adequado, se não está, o que está acontecendo. A primeira delas, palpação transretal, e aí essa técnica é muito, muito antiga. Antigamente eles faziam isso porque eles viram que eles não conseguiam avaliar a saúde de animais de grande porte e começaram a fazer uma palpação transretal acerca de entender algumas informações. Então hoje em dia é muito difundida essa técnica para o aparelho reprodutor, tá? Por quê? Porque a gente tem um reto onde a gente entra com a nossa mão e logo abaixo dele a gente tem um útero. Então a gente consegue ver essas informações do útero a partir dali, tá? Então a primeira informação que vocês precisam ter na cabeça é como é a anatomia desse útero dessa vaca. A gente vai pensar que o útero da vaca ele está ressoando sobre o assoalho pélvico, tá? Ele está repousando ali naquela região. E ele é um útero que está descendo ali, tá? Então ele está descendo como se fosse um L invertido naquela fêmea. E aí no momento que eu vou palpar, eu sinto a presença da região onde eu tenho a bifurcação dos córneos uterinos e os córneos uterinos de fato, tá? Nesse momento aqui eu consigo saber se essa fêmea tá prenha ou não. Por quê? Porque eu vejo uma assimetria. Em geral, o embrião, né, ele começa a se desenvolver só em um córneo uterino, se torna feto, continua se desenvolvendo, e aí a maioria do tempo a gente vai ter uma assimetria entre os córneos uterinos e eu consigo direcionar quanto tempo de gestação tem de fato aquele animal. Então tem veterinários que falam que para mexer com bovinocultura a gente não precisa ter um ultrassom em casa. A gente pode fazer através da palpação esses diagnósticos. Claro que se a gente pensa em ultrassonografia a gente vai ter várias informações acerca daquele feto, da viabilidade daquele feto, né? Mas veterinários mais antigos dizem que a gente pode trabalhar só com a palpação e ela vai me trazer muitas informações a respeito. Então, primeiro de tudo, lembrem da anatomia, tá? Então, isso é uma imagem 3D que mostra a conformação desse útero lá na cavidade pélvica, tá? Então, geralmente, a gente vai procurar a cervix vai ser a estrutura mais fibrosa que a gente vai encontrar ali, né? Mais durinha. Então, a cervix da vaca, ela é fibrocartilaginosa, então a gente consegue sentir uma estrutura mais rígida, tá? E aí, nesse momento, a gente consegue palpar os córneos uterinos para identificar se tem assimetria ou não. Não só isso, a gente também tem informações acerca do ovário. Uma importante característica do ruminante, né, da vaca em si, é que a gente consegue palpar ali o corpo lúteo. Ele fica como se fosse um carocinho na região do ovário externo, tá? E aí a gente consegue palpar para saber se essa fêmea ela tem um corpo lúteo ali presente ou não. Se ela tiver um corpo lúteo, a gente pode ser que tenha uma gestação em andamento, tá? Mas é importante que a gente avalie outras coisas. Então a gente entra com nossa mão pelo reto, baixa a nossa mão para ir de encontro à cervix, achou a cervix é uma estrutura mais fibrocartilaginosa, a gente vai mais um pouquinho para frente e vai em busca dos córneos uterinos para ver se tem assimetria ou não. Lembrando, se a gente tem a cervix como uma estrutura fibrocartilaginosa, à medida que essa fêmea ela é muito mexida ou ela vai ficando mais velha, essa cervix ela tende a se tornar mais fibrosada. No momento que eu palpo uma novilha, eu vejo uma cervix bem pequenininha, bem bonitinha, os córneos uterinos bem pequenininhos, bem bonitinhos. À medida que eu palpo uma fêmea que ela já teve várias gestações e que ela já está mais velha, eu vejo uma cervix bem maior, com os anéis bem delimitados, eu consigo palpar bem esses anéis, tá? E aí eu vejo também muitas vezes um útero de conformação maior também, porque ela já levou várias gestações adiante. Aí aqui é só um zoom que eu dei na imagem, né? Mas é a mesma coisa. Então achou a cervix, pode dar uma tracionadinha para trás para achar mais fácil a região da bifurcação, os córneos uterinos, não precisa disso tudo. E aí fiz a palpação. Depois disso, como é que eu vou saber com quanto tempo de gestação tá? Então eu vou saber como é que tá esse útero, tá? Se eu tenho aí realmente uma assimetria, se eu não tenho. Quando a gente fala de palpação transretal, a gente pode estar dando o diagnóstico com 28 dias já. Mas lembrando, a gente vai ter um embrião muito pequenininho, né? Um embrião de 0,8 centímetros. E aí é muito difícil que a gente consiga perceber essa assimetria. Isso vai acontecer mais para quem tem mais prática em si, né? Veterinários que não têm tanta prática, alunos que não têm tanta prática, eles vão ter dificuldade de diagnosticar a gestação neste momento. Se vocês observarem essa imagem aqui, vocês vão ver que esse corno uterino está um pouquinho maior do que esse, mas é algo quase imperceptível, tá? Então pode ser feito, mas é muito raro da gente conseguir diagnosticar de fato se a gente não estiver trabalhando com isso todos os dias, já não tiver tanta experiência. Com 35 dias de gestação,
a figura muda, né? O que que acontece? A gente vai ter um diâmetro um pouquinho maior, a gente vai ter uma distensão da curvatura maior deste útero, tá? Então, distende um pouquinho mais, eu já consigo palpar mais, né? Então, aquele embrião que era 0,8 centímetros passou a ser 1,8 centímetros, quase 2 centímetros. Então, ele vai ser mais palpável, né? Ele vai aumentar um pouquinho mais o tamanho daquele corno uterino. Porém, ainda não é suficiente, né? O que eu posso fazer mais? Existe uma prova de beliscamento positivo que a gente faz a partir dos 35 dias, onde a gente vai beliscar aquele útero, tá? Belisquei a parede do útero, eu vou ter a sensação de que é como se eu estivesse aqui com essa blusa e com minha pele por baixo. Então, o que é que eu espero encontrar? Uma camada dupla. A parede do útero e as membranas fetais, tá? Então, eu belisco e eu sinto uma parede dupla. No momento que eu puxo minha blusa, eu sinto outra parede por baixo, tá? As membranas fetais ali presentes. Então, eu sei que realmente esse útero, ele tá tendo presença de embrião. E por que eu faço isso? Pode ser que esse útero ele esteja um pouquinho mais aumentado porque, de repente, tá com infecção, tem líquido ali. Então, eu preciso identificar se é de fato uma gestação ou não. Então, a primeira prova que a gente tem a fazer é a prova do beliscamento positivo. Com 60 dias, a gente já vai ter esse corno uterino bem maior. E aí a gente vai observar ele bem mais fácil, né? Então ele aumentou muito de tamanho. É importante vocês saberem que a gestação da vaca ela vai ser diferente da égua. No momento que essa vaca ela tá gestante, a gente tem um tônus flácido naquele útero, tá? Então a gente vai palpando e vendo aquele tônus mais flácido. Quando ela está vazia, a gente tem um tônus mais rígido, tá? Então a gente tem um aumento de tônus no corpo do útero, no corno uterino. Quando ela está prende de fato, a gente tem uma flacidez ali. E aí na égua é inversa, a gente tem durante a gestação um tônus mais aumentado e se ela estiver no estro, por exemplo, a gente tem um tônus diminuído. Então aquele útero ele fica bem flácido, tá? Nesse momento aqui a gente continua podendo fazer a prova do beliscamento positiva e o útero ele continua na região do assoalho pélvico, tá? Que é só um videozinho, essa gestação ela tá bem maior, mas é só para vocês verem como é de fato uma prova do beliscamento positiva. Então, ó, ele vai lá e belisca, não precisa arrancar aquele útero dali não, tá? Um beliscãozinho de leve só pra vocês sentirem as camadas. Depois disso, depois de 90 dias, né, a gente vai ter um útero que não cabe mais na nossa mão, então a gente não consegue, com nossa mão, pegar aquele útero todo. Então, o que a gente vai fazer? A gente consegue só circundar ele, tá? Nesse momento aqui ainda eu consigo fazer a prova de beliscamento, mas eu tenho uma nova prova a ser feita, a prova de balotamento, ou seja, eu dou uma batidinha no feto e aí neste momento ele vai voltar na minha mão. Também não é pra espancar esse feto, tá? É de leve. Dou uma batidinha, ele volta na minha mão, tá? E é neste momento aqui que eu tenho o início do frêmito da artéria uterina média. Lembra lá da mangueira ligada, com muita força, muita pressão? Quanto mais essa gestação tá avançada, mais esse frêmito ele vai ser mais forte. E no momento da palpação, eu consigo me direcionar também se é uma gestação que está mais avançada, uma gestação inicial. Lembrando, só consigo sentir o frêmito a partir de 90 dias. Então, se eu sinto, eu sei que é de 90 em diante. Não é menos do que isso, tá? Com 150 a 180 dias, a gente vai ter um útero que desceu para a cavidade abdominal. Nesse momento aqui, eu já não consigo mais circundar esse feto, não consigo mais palpá-lo, né? Ele já está muito além da minha mão. E aí, o que é que eu posso fazer neste momento? Toco essa cérvix, eu vejo ela pendendo lá para baixo, ela tracionada lá para baixo. Então, eu consigo direcionar o tempo gestacional porque essa cérvix ela está tracionada lá para baixo, tá? Se eu não consigo observar o feto, se eu não consigo direcionar muito bem, a única forma de eu fazer isso é segurando essa cérvix e vendo a posição dela. Por quê? Porque existe um período ali, em torno de 4 meses, ele começa a descer para a cavidade abdominal e 5, 6 meses ele fica lá embaixo na cavidade abdominal, onde eu não consigo palpá-lo. E aí eu vou ter poucas informações a respeito dele, mas eu vou saber que essa gestação ela tem em torno realmente de 5 a 6 meses, porque este útero ele não está palpável à minha mão. Só consigo sentir a cérvix, tá? E também, neste momento, eu consigo sentir o frêmito ali forte daquela artéria uterina, que antes tinha iniciado e agora está mais forte. Aí aqui tem um videozinho da prova de balotamento. Então vou dar uma batidinha leve, ele retorna na minha mão. Eu sei que isso é um feto, de fato. Com 210 a 240 dias, né, a gente vai ter a presença dos placentomas bem desenvolvidos, consigo palpar esses placentomas. Nesse momento aqui, o feto que estava lá embaixo, ele começa a retornar à cavidade pélvica, por quê? Porque ele começa a se inserir ali para que esteja apto ao momento do nascimento, tá? Nesse período aqui, os membros, eles já podem ser palpados, então eu já consigo sentir os membros neste período de gestação, neste período gestacional. Então, a gente pensa, com 4 meses, ele começou a descer, com 5 meses ele já vai tá dificilmente palpável, com 6 meses também, e aí com em torno de 7 meses ele vai retornando, vai ficando mais palpável, eu já consigo sentir os membros dele, tá? À medida que essa gestação vai avançando, eu já consigo sentir a cabeça, né, os membros anteriores ali inseridos no canal do parto, os placentomas já estão gigantes, né, e eu consigo fazer um reflexo interdigital, então eu faço uma beliscadinha ali, entre os dígitos, já que aquele feto ele vai dar uma puxada e eu também posso colocar a mão na boca dele e ele vai fazer um reflexo de sucção, tá? Então é uma gestação que realmente ela tá muito próxima de acontecer o parto de fato.
Aí aqui tem um videozinho, né, que resume bem tudo que acontece. Então, a palpação desses cornos uterinos, né? Aí a gente tá vendo que essa fêmea, ela tem cornos uterinos simétricos. Eles estão repousados na cavidade pélvica. Então, o pessoal, quando vai palpar, vai com a mão lá pra frente. Não precisa, tá? Geralmente, eu inseri isso aqui na minha mão, já consigo sentir esses cornos uterinos, caso essa gestação esteja recente ou essa fêmea não esteja prenhe, tá? Então, aí é um útero vazio, a gente vê totalmente simétricos, bonitinhos. No momento que ele tá colocando a mão do lado, é pra palpar os ovários. Palpando os ovários. Nesse momento aí, se a gente tiver presença de corpo lúteo, a gente vai conseguir sentir, porque é como se fosse um carocinho ali, uma verruguinha nesse ovário. Então fica externo, tá? Por conta da relação cortical e medular. Então a ovulação ocorre na região cortical, na região mais externa. Com 5 semanas de gestação, a gente já tem um corno uterino maiorzinho, tá? Mas nesse momento aqui ele ainda tá repousando no assoalho pélvico. A gente já vê uma assimetriazinha. Fazendo a prova de beliscamento, ó. Dois meses. Então, vai palpando, esse outro ele tá mais fácil. E aí a gente consegue ver bem a diferença entre um corno uterino e outro. Ela tá repetindo o processo de beliscamento. Com 3 meses. Então, com 90 dias, a gente já não consegue mais pegar esse feto na nossa mão, né? Então, ele já tá bem maior. A gente não consegue delimitá-lo, mas a gente consegue circundar ele, tá? Com 4 meses, a gente tem o período que ele tá descendo para a cavidade abdominal. E aí, nesse momento, a gente já pensa no septo que vai começar a ficar pesada, pendendo. Veja a prova de beliscamento. E aí ele vai fazer a palpação ali da artéria uterina média, né? Vai ver o frênito. Aí vocês vão ver que à medida que a gestação vai avançando, a gente tem o aumento desse frênito, tá? Ele fica mais forte. Com 5, 6 meses, lembra, a gente vai ter dificilmente um acesso a esse feto, porque ele já tá na região abdominal, a gente vai precisar que ele volte. Então, se ele tá lá embaixo, não conseguir sentir ele, só conseguir sentir aquela cervix tracionada, eu sei que ele tá em torno de 5 a 6 meses, tá? Aí ela vai palpar novamente o frênito da artéria uterina média e ela vai ver que ele vai estar mais forte. Com 7 meses, e aí essa é a última fase, eles não mostram até 9 meses, mas a gente já tem o
útero, voltando, saindo ali da cavidade abdominal e retornando para o conduto pélvico, tá? Nesse momento aqui a gente já consegue palpar os membros. A gente consegue ver algumas partes desse feto. E o frêmito ele vai estar bem maior, tá? Então a gente fala que ele vai estar 3 cruzes. Por quê? Porque ele está uma gestação bem mais avançada. E aí, a gente vai ter também uma avaliação através de ultrassom, que eu gosto muito de associar os dois, tanto a palpação como a ultrassonografia, para ver questão de viabilidade fetal, tá? Se com 35 dias é o momento que a gente consegue dar um diagnóstico mais assertivo na palpação transretal, o ultrassom ele me traz um diagnóstico mais precoce. Então, de 25 a 30 dias de gestação, eu já consigo fazer o diagnóstico através da ultrassonografia. Lembrando, o embrião bovino, ele é mais alongado, por isso que ele tem essa característica aqui diferente da do equino, que vocês vão ver mais pra frente, tá? É tanto que no equino a gente compara muito com estruturas circulares, tá? Com bola de tênis, bola de golfe, com laranja, porque o embrião equino realmente ele tem um aspecto mais circular e o do bovino ele tem um aspecto mais alongado, tá? Então, a gente vai observar a presença do corpo lúteo ali no ovário, tá? Geralmente o ovário que tem uma presença do corpo lúteo é o local onde esse corno uterino vai alojar o embrião. Então, se ovulou do ovário esquerdo, esse embrião ele vai se desenvolver no corno uterino esquerdo. Nesse momento aqui eu já consigo ver batimento cardíaco, então já me traz uma viabilidade embrionária, né? Já me mostra se esse embrião ele está viável, tá? E é o diagnóstico mais precoce que a gente tem aqui na vaca, tá? Em torno de 25 a 30 dias através da ultrassonografia. Com 40 dias de gestação, essa vesícula embrionária ela vai ter em torno de 30 milímetros, tá? A gente vai continuar vendo o corpo lúteo lá presente, batimento cardíaco, só que nesse momento aqui a gente vai conseguir delimitar melhor as estruturas. Então, o que é cabeça, o que é tronco, o que é membros e o que é o cordão umbilical. Com 60 dias de gestação, além de tudo isso que a gente já viu anteriormente, a gente já começa a observar a presença de placentomas, tá? Nesse momento aqui, a gente também consegue saber a sexagem. A gente consegue fazer a realização da sexagem para saber se é fêmea ou se é macho através da visualização do tubérculo genital. Assim como em equinos, a gente também faz isso nesse período. Ah, passou de 60 dias, e aí? Aí você não consegue mais, você só volta a conseguir em torno de 120 dias de gestação. Então, esse seria o momento em que eu consigo visualizar os tubérculos, né? O tubérculo é aquele que vai se formar em estruturas realmente do trato reprodutivo. E aí, depois disso, a gente tem a visualização das gônadas com 120 dias de gestação. Então, a gente consegue observar ovário, testículo, tá? Então, a gente observa as estruturas bonitinhas. Aqui é um vídeo que a gente fez no mini curso que eu dei, onde a gente estava fazendo o diagnóstico gestacional em uma peça anatômica de uma fêmea que foi para abatedouro, né? E aí eu tava com essa peça, com esse animal prende 60 dias. E aí a gente conseguia ver realmente as estruturas. Então, o que é que a gente vai perceber? Que a estrutura, ela vai se dar nessa região de trás aqui, tá? Então, a gente vai perceber a presença dos membros posteriores, a presença do tubérculo genital e muitas vezes a presença da cauda, tá? Se esse tubérculo genital, ele tá mais próximo aos membros posteriores, a gente vai ter um animal que possivelmente é uma fêmea, tá? Porque a vulva dela é mais perto dos membros posteriores. Se a gente tem um tubérculo genital formado ali mais próximo ao cordão umbilical, a gente vai ter um macho, porque o pênis dele vai ser formado ali naquela região mais próxima ao cordão umbilical. Então, é fácil fazer isso? Não é. Por quê? Porque o animal está se mexendo muito no momento, né? Nesse momento aqui, né, a gente vê a presença dos placentomas. Então, os placentomas são essas bolinhas aqui, tá? Vi placentoma prenhez positiva, porque o que é o placentoma? A junção das carúnculas da mãe com os cotilédonos de feto. A placenta do bovino é do tipo cotiledonária, do pequeno ruminante também, mas vocês vão ver que a característica do placentoma é diferente. Então, a junção que se dá através do feto com a mãe vai ser nessas regiões onde a gente tem esses placentomas, tá? Então, nutrição, troca gasosa, tudo vai ocorrer através dele. Ah, não tenho muita experiência, o que é que eu faço? Vi placentoma prenhez positiva, tá? E aí a gente vai perceber que esses placentomas eles vão aumentando de tamanho ao longo da gestação. Então isso também é uma forma da gente se direcionar em quanto tempo gestacional tem aquela fêmea. Aqui 60 dias ele tá pequenininho, depois vocês vão ver como ele cresce. 90 dias de gestação, ele vai estar mais desenvolvido, esse placentoma ele também vai estar maior, tá? A gente observa também o placentoma. Aqui a gente tá vendo batimento cardíaco. Ó o coração aqui, ó. Espera que travou. Ó o coração aqui, ó, batendo com toda a coluninha. A gente vê umas dobras da parede uterina. E a mãe, né?
No segundo e no terceiro trimestre, né, a gente vai pensar que se tem 5 a 6 meses vai ser difícil de visualizar e avaliar esse feto de fato, tá? Mas no final da gestação a gente já consegue observar algumas pequenas partes do corpo do feto, né? Casco, órbita ocular, metacarpo. Através dessas estruturas a gente consegue delimitar também o tempo gestacional através de um cálculozinho. E a gente vai observar também a presença de placentomas. E aí os placentomas que eram bem menores, à medida que vai passando a gestação, eles vão ficando gigantes, tá? Nesse período também a gente consegue observar uma grande quantidade de líquido. E aqui eu só coloquei um videozinho que é mostrando o que são as carúnculas da mãe, tá? Junto dos cotilédones de feto. É aí onde ocorre a conexão entre a mãe e o feto. É aí onde eles são nutridos, né? Onde a placenta ela faz todas as funções. Olha esses placentomas aqui, ó. Gigantes. Então isso é uma gestação bem avançada. Ó, a gente tá vendo o focinho, a órbita ocular, cordão. E no início passou um membro. O crânio. Então a gente consegue ver ele bem desenvolvidinho. A coluna passou aqui. Quando a gente fala de diagnóstico de gestação em égua, a gente tem que lembrar que a anatomia do útero da égua é totalmente diferente do útero da vaca. O útero da vaca ele tá nesta disposição aqui e o da égua está nesta disposição aqui, tá? Então é como se fosse um V ali no reto do animal, tá? Então vocês têm que pensar que no momento que eu tô palpando uma vaca, eu vou entrar e vou colocar minha mão pra baixo. No momento que eu estou palpando uma égua, eu vou entrar com minha mão pra baixo. E aí, geralmente, o que eu faço? Eu entrei com minha mão, chegou aqui embaixo, eu baixo minha mão e volto ela pra trás. O que sobrar na minha mão vai ser útero. E aí, depois disso, eu começo meu processo de fazer assim, pra um lado. Cheguei aqui no ovário direito, volto e vou pelo corno uterino esquerdo até o ovário esquerdo, tá? Então, a gente tem que lembrar que é um V, um U, ele tá nesta disposição aqui. Então, no momento que eu tô palpando, eu venho, baixo minha mão aqui na região da bifurcação. Tudo que sobrar na minha mão é útero, vou pra um lado e vou pro outro, tá? Ó. Baixo minha mão, que sobrou é útero, vou para um lado, achei ovário. Na égua, a gente não consegue ver presença de corpo lúteo, porque a região da cortical medular é invertida, tá? Então, a gente vai ter ali a ovulação na fossa ovulatória e a gente não vê esse carocinho aumentado no ovário, como a gente vê na vaca. Com 19 a 21 dias de gestação, a gente já consegue fazer uma palpação transretal e já afirmar se essa fêmea está prenha ou não. Por quê? Porque a gente vê um pequeno aumento de volume aqui na bifurcação dos cornos uterinos, tá? Então, esse embrião, geralmente, ele fica aqui nessa região e aí a gente consegue observar que tá prenhe ou não, tá? Com 25 a 30 dias de gestação, a gente vai imaginar que esse embrião ele vai começar a se desenvolver na região em que tem a ovulação, tá? Então, se tem a ovulação no ovário esquerdo, a gente vai ter o corpo uterino esquerdo se desenvolvendo. E aí, a partir disso, no momento que eu palpo aquela fêmea, eu vejo uma bifurcação, um aumento só de um lado do corpo uterino. E aí eu penso, não, realmente essa fêmea tá prenhe. Então, com 25 a 30 dias, esse aumento ele já tá mais evidente, né? E aí a gente vai ter um aumento ali em torno do tamanho de uma bola de golfe, tá? Então, parece uma bola de golfe. Nesse momento aqui, eu falei pra vocês que uma fêmea prenhe, né? Ela tem útero mais rígido, tá? O tônus uterino ele tá mais aumentado quando a gente tá falando da égua. Então é importante que a gente lembre disso. E aí o que era uma bola de golfe, com 35 a 40 dias se torna uma bola de tênis ou uma laranja, tá? O tamanho de uma laranja ou de uma bola de tênis. Então fica mais visível, mais óbvio da gente saber se essa fêmea tá prenha ou não. Depois disso, com 60 a 65 dias, o que era uma laranja se torna um melão. Então ele tá maior. Nesse momento aqui, a gente tinha o uterino desenvolvendo o embrião só de um lado. Nesse momento aqui, a gente tem a placenta indo para o corno uterino que não está com o desenvolvimento fetal ali, tá? E aí, o útero, ele começa a pesar, começa a se projetar para a região abdominal, tá? Então, com 60 a 65 dias de gestação, ele já começa a se projetar ali na cavidade abdominal. Então, a gente consegue ver ali esse aumento de volume, tá? Do tamanho de um melão, geralmente. E com 100 a 120 dias, o que era um melão fica maior ainda, né? E aí ele fica o tamanho de uma bola de vôlei, tá? Nesse momento ele tá de fato descendo para a cavidade abdominal, ele tá bem distendido, aqui eu consigo fazer a prova de balotamento, tá? Então eu bato e ele volta na minha mão. A partir de 240 dias, o feto geralmente assume uma posição anterior, longitudinal ventral, né? E aí ele vai ser facilmente palpado. Então eu consigo palpar membros, cabeça, né? Olho, focinho, enfim, fica mais fácil de fazer essa palpação de algumas partes desse feto.
E aí, quando a gente pensa em ultrassonografia, o importante lembrar é que equinos, eles têm muitas complicações e muitas coisas, que a gente costuma brincar com isso na graduação, mas quando a gente pensa em diagnóstico gestacional, o diagnóstico através da ultrassonografia vai ser o mais recente de todas as espécies. Então, a gente vai pensar que com 9 a 11 dias, às vezes, a gente consegue fazer um diagnóstico gestacional. É muito recente, é raro de visualizar, mas algumas vezes que eu estou na propriedade e eu quero olhar essa fêmea, porque eu já estou lá, eu não fui lá só para olhá-la, de repente eu estou fazendo inseminação em outra égua, fazendo diagnóstico gestacional de outra égua, e eu digo, puxa tal égua para mim olhar, e aí eu posso encontrar. Mas jamais eu vou sair da minha casa para ir fazer um diagnóstico tão cedo em uma fêmea se eu já não estiver lá. Eu não vou gastar gasolina para fazer só isso, tá? Porque na sorte, esse período aí a gente achar ou não. Então é muito raro de visualizar nesse período, mas pode ser que a gente encontre, tá? Então, quando é que eu posso passar para o proprietário um diagnóstico assertivo de gestação de uma égua? Com 12 dias de gestação. Então, com 12 dias, se eu encontrei ele lá, prem. Se eu não encontrei, não prem, tá? É um diagnóstico que ele já me dá essa informação de forma confiável, tá? Um diagnóstico extremamente precoce quando a gente compara a outras espécies, inclusive pequenos animais. E aí, quando eu faço esse diagnóstico, é preciso que, se eu estou suspeitando de uma gestação gemelar, eu faço o diagnóstico o mais rápido possível. Por quê? Porque se eu bato de frente com essa imagem aqui, ó, 2 embriões, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que estourar uma vesícula embrionária, tá? E por que isso? Porque, de fato, o embrião equino, né, ele não consegue desenvolver adequadamente quando ele tem outro ali. Um se desenvolve e outro não. Começa uma disputa por placenta, né, por nutrição da placenta. E aí, muitas vezes, essa fêmea ela vai chegar a abortar, pode trazer riscos para a saúde dessa fêmea também, ou ela pode até levar essa gestação a termo, mas dificilmente esses filhotes vão escapar porque eles não conseguem se desenvolver adequadamente. Então, quanto mais precoce for esse diagnóstico, mais fácil de eu romper uma vesícula embrionária. Como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar minha probe, colocar em cima dos embriões, vou tentar puxar um embrião para um canto do corno uterino e vou tentar romper ele, tá? Com um beliscão eu vou romper essa vesícula, eu vou estourar essa vesícula. Importante, qual deles eu escolho? A gente pensa que quanto maior, né, mais fácil ele vai ser de ser rompido, tá? Então eu vou tentar escolher o maior porque ele vai ser mais sensível do que o menorzinho, tá? Então eu vou tentar romper o maior. Outra coisa importante, de fato a gente vai fazer essa análise? Nem sempre, tá? Algumas vezes a gente vai tentar romper o que está mais fácil ali no momento, mas a literatura indica romper o maior porque ele é mais frágil. É tanto que no momento que a gente está tirando o embrião numa égua, por exemplo, que a gente está fazendo uma transferência de embrião, se a gente não retira com 7 a 9 dias, a gente passa um pouquinho desse prazo e retira com 12 dias, esse embrião ele está tão mais frágil que ele pode romper passando pela sonda, tá? Então ele é grande, ele é mais difícil de manipular, ele é mais fácil de ser rompido, tá? Mas em geral, o que tiver mais fácil ali no momento, eu faço esse rompimento. Com 15 a 16 dias de gestação, essa vesícula embrionária, ela tá maior, tá? Então, ela tá ali em torno de 22 milímetros. Tem veterinários que preferem fazer esse diagnóstico neste período, que é mais difícil de errar, ela é mais óbvia, mais visível ao ultrassom, mas com 12 dias já é extremamente seguro de obter essa resposta. E aí eu trouxe um videozinho pra vocês me dizerem se é um cisto ou um embrião. A gente pode ter cistos na região uterina daquela fêmea, tá? E aí esse cisto, muitas vezes, ele pode trazer alguns problemas para aquela fêmea emprenhar. Mas às vezes eles não trazem. E aí tem o cisto e tem a presença do embrião ali. Então a gente vai observar essa estrutura aqui. Como é que eu vou saber se é cisto ou embrião? Existem algumas características importantes. Vocês vão perceber nessa imagem que o cisto, já dei a resposta, né? O cisto, ele fica bem redondinho, independente se eu estou passando essa probe ou não, tá? Então, vamos lá, voltar. Segue redondinho, bonitinho. E tudo isso aqui é útero, tá? Então, ele tá no meio do útero bonitinho. Quando a gente vê esta imagem aqui, a gente vê um embrião e vê a diferença do embrião. Então, o embrião, à medida que eu tô passando a probe, ele vai se alongando. Mas lembra, ele faz isso porque ele tem uma cápsula que o reveste. Porém, ele consegue manter, né, o formato redondinho por conta dessa cápsula. Então, ele até se alonga, mas ele volta ao seu formato redondinho, já que a cápsula está o revestindo e fazendo isso, tá? Isso é a primeira diferença. O que a gente pode observar mais? Esses reflexozinhos aqui, tá? Um reflexo embaixo e outro em cima. Também posso associar que é um embrião. O cisto, ele não vai mudar de lugar. Estou muito na dúvida. Paro de fazer esse diagnóstico, né? Paro de mexer nessa égua, deixo ela ali no canto dela, depois volto e tento fazer esse diagnóstico novamente. Ou até volto no outro dia. O embrião, ele cresce num curto espaço de tempo. O cisto não, tá? Então, são algumas formas de a gente diferenciar. Se eu, no momento que parei de mexer nessa égua e resolvi voltar daqui a pouco, eu vou observar no embrião a capacidade dele não estar no mesmo local. Ele muda. Lembra que ele fica migrando várias vezes ao dia? O cisto não. Com 21 a 26 dias, a gente começa a ver um embrião brotando aqui, né? Nessa vesícula embrionária. Então, ele começa a dar uma aparecidinha aqui.
Com 30 a 35 dias ele já fica maior. É neste período aqui que geralmente a gente volta na propriedade para fazer conferência se há batimento cardíaco, tá? Então, quando eu faço uma inseminação, eu inseminei, conferi com 12 dias de gestação, com 30 dias eu volto na propriedade para ver se tem batimento. E aí é nesse momento que eu recebo do meu proprietário, porque eu tô mostrando para ele que meu embrião ele tem viabilidade fetal. Através de quê? Do batimento cardíaco. Então, a gente vê uma estrutura mais hiperecoicazinha aqui no meio, batendo, tá? E aí ele fica bem medial. Com 40 a 52 dias a gente vai ver esse embrião um pouco maior, a gente também percebe ali a presença do batimento cardíaco. Com 60 dias a gente vê ele mais formadinho, né? Então a gente tem a cabeça, a gente tem os membros anteriores, o corpo, a gente tem os membros posteriores e a gente tem aqui uma estrutura que a gente poderia fazer uma sexagem fetal, tá? Então direcionar onde é que tá esse tubérculo, ele tá mais na região ventral ou ele tá mais na região caudal? É um macho, é uma fêmea? Então a gente pode direcionar nesse período. Aqui, com 120 dias de gestação, eu até consigo fazer, mas lá eu conseguia ver a presença do tubérculo. Aqui eu já vou conseguir ver, de fato, a questão das estruturas, tá? Então, aqui a gente vai ter o ovário, tá? Por quê? Porque eu sei que a região da cortical e da medular, elas vão ser bem delimitadas. Aqui eu vou ter um testículo. Por quê? Porque há menos delimitação dessas estruturas no macho, tá? Então, perceba a região da cortical e a medular aqui bem discreta. Aqui a gente fala que parece um morcego, né? Se a gente colocar de cabeça para baixo, vocês veriam um morcego. Na verdade, isso é o teto de uma fêmea. Então, eu consigo saber também se é uma fêmea se eu visualizar esses tetos, tá? Ó, vou aumentar para vocês verem. Então, parece um morcego de cabeça para baixo. E após isso, o que é que eu posso fazer? Passou todos esses períodos, 120 dias, cheguei numa propriedade, o proprietário disse que comprou égua prenha e queria saber o tempo gestacional. Você disse, meu Deus, e agora? O que você pode fazer? Você pode determinar a gestação em dias através do diâmetro da órbita ocular. Cheguei numa propriedade, o proprietário disse que comprou égua prenha e queria saber o tempo gestacional. Você disse, meu Deus, e agora? O que você pode fazer? Você pode determinar a gestação em dias através do diâmetro da órbita ocular. Então, você mede esse diâmetro, né? E aí você consegue dizer quanto tempo gestacional tem essa fêmea através de um cálculozinho. Já existem aplicativos que já fazem esse cálculo por você, tá? Eu prefiro fazer o cálculo normal na calculadora porque eu acho que o aplicativo ele dá menos dias do que de fato tem, tá? Então, a gente faz essa mensuração e aí a gente vai estipular uma idade gestacional em dias dessa fêmea. Ó, mais um exemplo do diâmetro da órbita ocular. Então, qual é o cálculo? A gente pega 8,3756, que é uma constante, vezes o diâmetro em milímetros que a gente achou no olho do animal, mais 11,90. E aí a gente tem essa gestação em dias. E aí, acabou equino, o que a gente tem? Pequenos ruminantes, tá? Pequenos ruminantes, como eles são pequenininhos, a gente vai fazer ultrassonografia transretal ali com em torno de 25 a 30 dias de gestação, tá? Nesse momento a gente consegue ver embrião, consegue ver batimento cardíaco. Como a gente não consegue inserir nossa mão no animal, a gente precisa de uma adaptação. Então a gente coloca um cano onde a gente faz uma abertura nele, né? E deixa ele assim, tá? Para que a gente possa encaixar essa probe e aí ter um acesso mais fácil ao útero dessa fêmea sem precisar inserir nossa mão. Então a gente utiliza o cano e a gente utiliza fita isolante para fazer essa estrutura, deixar ela rígida e chegar até onde a gente quer, tá? Então ali com 25 a 30 dias de gestação a gente já pode fazer isso e aí a gente geralmente limpa as fezes daquele pequeno ruminante, insere a probe, né? E aí a gente insere ela ao contrário, o que faz a imagem é essa partezinha esbranquiçada, acinzentada, tá? A gente insere ela para cima e aí no momento que a gente inseriu, depois a gente vira e vai andando um pouquinho mais pra frente para conseguir visualizar esse útero e saber se essa fêmea está prenha ou não, tá? Visualizando as estruturas. Mas essa gestação tá muito avançada e você sempre fala que esses filhotes eles vão descendo para a cavidade abdominal. E agora? Então, depois disso, a gente de fato não consegue fazer mais o diagnóstico através da ultrassonografia transretal. E aí a gente vai passar para ultrassonografia transabdominal. Esse aqui é um vídeo que a gente fez transretal ainda, né? A gente viu o desenvolvimento aqui do embrião, tá? E aí, nesse caso aqui, era de uma ovelha que ela tava com uma gestação gemelar. Então, a gente observa na mesma imagem duas estruturas, uma aqui em cima e uma mais embaixo, tá? Então, tem uma hora que ele mostra aí duas vesículas embrionárias. Quando eu tô falando pra vocês que o ultrassom transabdominal é feito depois dos 30 dias, né? Eu vou conseguir avaliar a movimentação fetal, eu posso fazer a idade gestacional também, emitindo metacarpo, é muito parecido com bovinos. Eu posso ver a avaliação dos envoltórios fetais e eu posso ver o desenvolvimento fetal de fato, tá? Uma coisa importante, falei lá em bovino, tem placentoma prenhez positiva, aqui é a mesma coisa, tá? Vi placentoma prenhez positiva, eu não tenho placentoma em fêmea que não está prenhe, porque eu não tenho a junção dos cotilédonos das carúnculas, tá? Porém, os placentomas em pequenos ruminantes, eles são diferentes, eles parecem umas rosquinhas, tá?
Então, lembrem-se que ele tem essa diferença aqui. Quando a gente está falando de ultrassonografia, ela não é ideal para a gente fazer contagem de filhotes. A gente ainda consegue direcionar o número de filhotes quando é uma gestação muito recente, que as vesículas estão pequenininhas e aí eu consigo delimitar. Nesse vídeo anterior, eu consegui saber que tinha 2 vesículas porque elas estavam juntas na mesma imagem. A partir do momento que elas não estão juntas na mesma imagem, eu não posso fazer essa delimitação. E aí, se a gente está falando em pequenos animais, né, já falamos de todas as espécies, falta pequenos animais, a gente pode ter um diagnóstico clínico, tá? Esse diagnóstico ele pode ser feito através da palpação abdominal, ultrassonografia, raio-x. A gente tem o diagnóstico laboratorial também, que é através da dosagem hormonal de substâncias relacionadas à gestação. E aí eu pergunto a vocês, se uma fêmea, ela não retornou ao cio, eu posso de fato dizer que essa fêmea ela não está prenhe? Não, tá? A gente tem problemas associados que fazem com que essa fêmea ela não volte ao cio, mas o principal, se a gente pensa numa cadela, que ela passa 6 meses para poder apresentar cio de novo, e a gestação dura 60 dias, então não faz sentido nenhum eu associar isso, tá? Se ela não retornou ao cio, ela já teria parido os filhotes há muito tempo, então não faz sentido, tá? Mas a gente tem essas técnicas para poder fazer esse diagnóstico. E aí, quando a gente fala de palpação abdominal, a gente pensa num teste econômico, sensível, prático, mas que tem um momento certo de ser feito. O ideal é com 30 dias. Antes disso, está muito pequenininha a vesícula, não consigo identificar. Depois disso, essa vesícula ela começa a se alongar e aí, de fato, eu também não consigo identificar esses filhotes, tá? Esses embriões, eles começam a passar por um processo de alongamento e eu não consigo delimitar quem é quem. Então, antes disso, com 30 dias é o momento ideal a ser feito, mas a gente tem que pensar que naquelas cadelas grandes, com poucos fetos, ou que esses fetos estão mais na região cranial, vai ser difícil fazer esse processo de palpação de fato, tá? Então, é uma técnica que eu utilizo mais para aqueles animais que os proprietários não têm condição de fazer uma ultrassonografia, né? Não tem condição de fazer um teste que me traga mais respostas, tá? Um exame que me traga mais respostas além de que tá prenhe ou não tá. Então, a gente vai fazendo essa palpação, tá? Para que a gente consiga isolar essas vesículas, tá? A gente começa a sentir saculações. Então, conseguimos saber se essa fêmea tá prenhe de fato ou não. Então, o ideal é com 30 dias. Antes já bem pequenininho, depois disso, eles começam a se alongar e, de fato, a gente não consegue sentir eles direitinho. E aí, a gente tem meu exame preferido, que é o de ultrassonografia, tá? Ele vai me trazer um risco mínimo, né? A gente consegue fazer um diagnóstico precoce aí, né? Em torno de 17 dias ou até menos em gatas e em cadelas a partir de 20 dias. Então, ele me traz muitas respostas, tá? Ele vai me trazer a viabilidade desse feto, tá viável, não tá, né? Isso só é detectado através de ultrassonografia, a gente não consegue fazer através de outros meios. Ele permite a estimativa da idade gestacional, lembra de ruminantes, de equina, a gente consegue saber mais ou menos quanto tempo de gestação tá. Pequenos animais, a mesma coisa, aqui a gente realiza muito através da fetometria, né? Então, médio alguma estrutura do feto e traz uma idade gestacional para o proprietário. Ele me traz problemas que estejam relacionados à gravidez, ao feto, né, defeitos genéticos, patologias. Então, o que é que está acontecendo? Eu posso trazer essa resposta para o meu proprietário também. E aí, aqui tem o tempo de gestação e o que vai acontecer, tá? Com 19 a 20 dias de gestação, a gente vai ter vesículas ali de 1 centímetro de diâmetro. Depois disso, com 21 dias, apresentam umas trabeculaçõezinhas e a gente já consegue observar um embrião. Com 26 dias, a gente já observa um contorno ali circundando aquela região, tá? E a gente já observa batimentos cardíacos. Com 29 a 30 dias começa o processo de mineralização da mandíbula. Com 33 dias a gente já consegue observar as costelas. Com 38 dias já conseguimos observar a coluna lombar, torácica, cervical e crânio. Nesse momento aqui é o período que eu acho mais legal, porque a gente vê tudo bem bonitinho, né, formadinho. E após 45 dias a gente já tem a formação do pulmão e do fígado, tá? 50 a 55 dias é um período mais próximo ao parto, então a gente tem outras estruturas, estômago, bexiga, vesícula biliar presente. E a termo é o momento em que a gente consegue ver a motilidade do trato gastrointestinal. Então a gente também consegue se direcionar se essa fêmea ela pode passar por uma cesariana. Ah, eu quero fazer uma cesariana eletiva, agendada. Então eu vou fazendo essa ultrassonografia e a motilidade do trato gastrointestinal vigorosa me fala que de fato esse animal está apto ao nascimento, né? Então não traz nenhum risco para ele caso eu opte por uma cesariana. Então me regulo por aí. Uma das coisas, né? E aí aqui tem algumas imagens, né? Com 19 dias, com 20 dias de gestação essa vesícula ela já está maior. Com 21 dias ela já tem uma trabeculação aqui presente. Então a gente vai observando aqui a imagem do livro, né? E a ultrassonografia. Com 23 dias já está bem maiorzinha. E aqui é uma imagem de uma castração, né? Essa fêmea não se sabia que ela estava prenhe, e aí no momento que abriu, observou ali a presença de uma gestação de em torno de 23 dias, então eles estão pequenininhos ainda. Isso aí acontecia muito mais antigamente, hoje em dia é mais difícil, mas o ideal para que a gente não passe por essa situação é sempre passar o exame ultrassonográfico aí antes da castração, tá? Claro que menos de 20 dias muitas vezes a gente nem consegue diagnosticar, e tem alguns tutores que eles já chegam pra gente com o intuito de castrar, porque eles sabem que aquele animal cruzou e eles não revelam essa informação, eles ocultam essa informação da gente, tá? Então a gente poderia fazer a castração sem nem mesmo saber que essa fêmea tá prenhe, porque a gente já não detectaria no ultrassom, sendo uma gestação tão precoce.
Com 26 dias a gente tem aquele contorno, né? Nesse momento aqui a gente já tem batimento cardíaco. Com 42 dias de gestação, a gente vê o coração bem bonitão aqui, tá? Então, a gente vê as costelas, a sombra que essas costelas, elas fazem na imagem. E pra mim, essa é a imagem mais bonita, que eu consigo ver bem direitinho o desenvolvimento deste feto. E outra característica importante, a gente tem a placenta ali cotiledonária do ruminante, que é a junção ali dos cotiledones com as carúnculas. No pequeno animal, a gente vai ter uma placenta do tipo zonária, que na verdade é como se fosse um cinturão envolvendo aquele feto, tá? Então, essa placenta, ela também pode ser observada no ultrassom. A gente observa essas estruturas formadinhas no ultrassom. Aí aqui é uma imagem, quando a gente fala de pequenos animais, eu acabo envolvendo cadelas e gatas porque é bem parecido, a gente também consegue fazer a fetometria, né? A gente também consegue ver o desenvolvimento de órgãos, olha a coluninha aqui, então pra mim é bem parecido. A placenta também é zonária, né? O cinturão aqui recobrindo este feto. Aqui a gente só separou as estruturas. E quando a gente fala em fetometria, a que a gente mais utiliza na nossa rotina é a mensuração do crânio, tá? Então, a gente faz muito no equino ocular. Aqui a gente faz a mensuração do crânio. Ela é a grande campeã, porque ela é fácil de ser feita e é fácil da gente encontrar esse crânio ali. Então, como é esse cálculo? A gente pega o diâmetro biparietal, tá? Geralmente a gente faz esse cálculo em centímetros. Então, se seu ultrassom está configurado para sair em milímetros, você só precisa fazer a conversão para centímetros. Usa esse valor no cálculo e faz vezes 15 mais 20. Vai trazer a idade gestacional. O ideal é que você não faça só em uma cabeça, mas você faça em outras para saber se tem diferença de idade ali entre aqueles filhotes e tirar uma média do tempo gestacional, tá? Mas geralmente é um cálculo que ele dá muito certo. Então, o proprietário, o animal cruzou, mas eu não sei quando, eu acho que tá prenhe, a gente pode direcionar ele para ele ficar mais atento ali nos próximos dias, porque pode ser que esteja próximo ao parto. Então, aqui é mais uma imagem de fetometria, né? Então, vocês estão vendo que é bem fácil de fazer. Aqui tem um videozinho, a gente consegue observar o crânio, mas a gente consegue observar também outras estruturas. Coluna, costelas, coração aqui no meio. Olha os membros anteriores aqui em cima. Aqui já é o abdômen de outro filhote. Essa gestação, ela estava bem avançada. Olha os membros anteriores aqui. Coluna. Aí vai aparecer as costelas. E aí a gente consegue ver a mamãezinha fazendo a ultrassom. Aqui a gente também pode fazer a fetometria, ó. A cabecinha também fácil de ser achada. Aqui tá em milímetros, a gente só converte para centímetros. Então, se tem 9,86 milímetros, a gente vai fazer 0,986 centímetros, tá? Então, essa conversão ela é super fácil, você consegue fazer na hora de cabeça e você já tem o valor para ser utilizado no cálculo. Então, você faz 0,986 centímetros vezes 15 mais 20 vai dar a idade gestacional. Outro cálculo que a gente pode fazer, a gente pode pegar o diâmetro ali daquele feto, tá? Da cabeça até o final do corpo, né? E aí a gente pega esse diâmetro, faz vezes 3, mais 27 e vai dar também a idade gestacional. Confesso pra vocês que o da cabeça, né, o do crânio é o que eu mais uso, o diâmetro biparietal. Podemos fazer a sexagem também, então nas fêmeas a gente vê a presença da vulva, né, aqui, bem formadinha. Nos machos a gente vê a presença do pênis, tá? Então a estrutura do pênis ela fica visível. E aí, uma forma da gente direcionar a gestação, ela ainda está viável ou não, né? O que a gente precisa fazer é fazer a frequência cardíaca, tá? Então, a gente observa o batimento cardíaco, mas a gente pode fazer a avaliação de como está esse batimento cardíaco. Lembrando, se o filhote, ele já tem um batimento bem mais acelerado do que o adulto, imagina um feto na barriga da mãe. O batimento é disparado, é quase uma escola de samba. Então, ele está bem alto, ele não pode estar abaixo de 200 batimentos por minuto, tá? Durante toda a gestação. No momento que esse feto vai nascer, ele libera cortisol e ele entra em sofrimento fetal. E aí, esses batimentos, eles baixam, tá? Então, neste momento aí, a gente faz uma ultrassonografia, a gente vê um sofrimento fetal, talvez a gente precise resolucionar aquele caso naquele momento, tá? Então, de 130 a 160 batimentos por minuto me indica que esse feto ele está se encontrando em sofrimento fetal e talvez eu precise intervir, tá? Então, para ele estar em sofrimento, esse batimento ele nunca vai estar acima de 200 batimentos por minuto. E raio-x, quando é que a gente vai fazer? No momento que a gente tem a calcificação óssea. Antes disso, não, tá? E quando é isso? A partir de 45 dias. É um diagnóstico que eu faço mais tardiamente, então eu vou utilizar mais para fazer uma contagem desses fetos. Tem tutor que ele faz isso porque ele é dono de canil e ele já quer direcionar as vendas desses filhotes, tá? Quando eu falo da contagem fetal, existem duas doenças que elas vão ser extremamente importantes. Na verdade, duas condições. A gestação múltipla patológica, aquela fêmea que ela tem um número de filhotes exorbitante, absurdo, né? E aquela fêmea que ela só tem um filhote, tá? Seja lá por qual caso for. Prende 3, foi absorvendo, restou 1, né? Ou só foi um ali,
ao longo de todo o tempo. Então a gente vai ter a síndrome do feto único. Se esse feto ele precisa liberar cortisol para a mãe entender que precisa parir, ele que dá o start do parto, se ele tá sozinho, no bem bom, no confortável, como é que ele vai entrar em estresse fetal? Se ele tá num ambiente folgado, né, tranquilo para ele. Porque o que acontece? No momento que ele vai entrar em sofrimento fetal, ele tem diminuição de disposição de glicose, ele tem diminuição de oxigênio, ele tem diminuição de espaço, então é como se ele dissesse, não, mãe, pelo amor de Deus, me tire daqui, que aqui tá muito apertado, aqui já está insuportável para mim, liberou cortisol, aí a fêmea entende que precisa iniciar o trabalho de parto, tá? Se ele tá ali tranquilinho, sozinho, ele não vai fazer esse entendimento muitas vezes. E no momento que eu faço um raio-x e identifico que é só um filhote, eu começo a acompanhar essa gestação mais de perto. Lembra da premissa, é a mesma. A ultrassonografia ela não vai ser ideal pra gente fazer contagem de filhotes. A gente pode até direcionar o proprietário, o tutor em relação a isso, mas a gente não pode bater o martelo, porque muitas vezes vai ser errônea. Por quê? Porque um filhote pode sobrepor o outro ali no ultrassom, tá? O feto pode sobrepor o outro e a gente pode dar um valor equivocado de filhotes. Mas quando a gente pensa no raio-x, ele vai ser mais sucinto em relação a isso, né? Direto em relação a isso. Então, eu consigo observar se é um feto único, e aí eu vou acompanhar essa gestação mais de perto, porque talvez esse filhote não deu start do parto, né? O feto não deu start do parto, e essa fêmea passa o tempo de parir, e esse feto pode virar óbito, né? Na barriga da mãe. Ou se é uma gestação múltipla patológica, que a gente tem esse útero tão dilatado, que ele vai ficar mais friável, e aí a gente também vai precisar passar por um processo de cesárea e não deixar essa fêmea parir sozinha, tá? A gente também vai conseguir identificar a normalidade da estática fetal, ou seja, o posicionamento deste feto, tá? Apresentação, posição, atitude, como é que ele tá ali na barriga da mãe, e se vai trazer algum problema no momento do parto. Então, isso aqui é uma imagem de um caso lá de Botucatu, enquanto eu estava estagiando lá, onde essa fêmea ela teve inúmeros filhotes, tá? Ela não podia passar por um processo de parição normal, e aí foi uma fêmea que foi encaminhada para cesárea. E olhem a imagem desse útero, parece uma piometra, tá? Então, gigante. E aí, se eu falo pra vocês que na gestação da cadela ela tem o corpo lúteo produzindo progesterona, mas quando ela não tá prenha, essa progesterona ela também tá sendo produzida pelo corpo lúteo durante os 60 dias, eu posso dosar a progesterona pra fazer um diagnóstico gestacional? Não, eu não posso, tá? Porque essa progesterona ela não vai me dar nenhuma resposta, ela vai estar alta independente se essa fêmea tiver prenha ou não. Então ela não vai ser boa, não vai ser útil pra gente, não vai adiantar. Então, progesterona eu não vou dosar, tá? Mas existe um hormônio que a gente consegue dosar, que é a relaxina, tá? Ela é específico da gestação, ela é liberada pela placenta, então eu consigo fazer essa dosagem a partir de 21 dias na cadela e 25 dias na gata. Antigamente era mais difícil de ser feito, porque eu tenho que mandar pro laboratório, às vezes não tem laboratório onde eu moro, tem que esperar o resultado demora, mas hoje em dia a gente tem um teste rápido também pra fazer isso, que não vai me dar muitas respostas, mas se o tutor, se o proprietário não tem condições de pagar outro exame, como por exemplo uma ultrassonografia, a gente pode partir por esse meio, tá? Lembrando, se a gente pensa na mulher, a mulher faz teste rápido de farmácia, mas ela não fica só nesse teste rápido. Depois disso, ela vai fazer uma ultrassonografia, né? Ela vai fazer outros exames mais assertivos para acompanhar essa gestação. Então, poderia ser um teste de triagem, aí ver que tá prenha, a gente faz uma ultrassonografia para acompanhar. Mas como ele não nos dá muitas respostas, eu já partiria para ultrassonografia de fato. Porém, eu preciso falar para vocês da existência dele. Ele existe e ele pode ser usado. E aí, a gente também tem a dosagem da prolactina, que a gente pode fazer ali em torno de 30 a 45 dias de gestação, essa dosagem. E é isso, muito obrigada e até o próximo assunto.